Em um ano com uma administração nova aí nos Estados Unidos e cujo presidente ganhou a eleição com um discurso do tipo: vamos erguer um muro entre a fronteira dos Estados Unidos e do México e vamos fazer o México pagar por ela, a Pixar lançou um filme maravilhoso contando um pouco da cultura mexicana, né? Olha a hora que a Pixar lança um filme como Viva a Vida é uma Festa. Muito mais do que a cultura do lindo festival aí do Dia dos Mortos no México, esse filme ele tem aquela assinatura Pixar, né? Ele fala de temas como família e sonhos, que são dois temas que a Pixar já fala há muito tempo, muito bem, mas ele também retorna aí no assunto da morte, dessa vez com um olhar super diferente e que vale muito a pena ser conhecido. Coco, como ficou conhecido no México e nos Estados Unidos, ou Viva a Vida é uma Festa, como ficou conhecido aqui no Brasil, acabou de chegar nos cinemas e é muito importante que a gente converse sobre esse filme porque ele vai muito além das aparências. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, totalmente sem spoilers aqui no canal. Eu sou a Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush. Vamos lá, roda a vinheta. Antes de começar, queria pedir para vocês assinarem o canal, clicarem no sininho e darem like no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ajuda muito aí na divulgação também, tanto do canal quanto do vídeo. Se você quer mais desse tipo de conteúdo, pode ficar aqui comigo que a gente vai falar muito sobre Disney, filmes, séries e outros assuntos relacionados. O filme é dirigido pelo Lee Unkrich, que também é o editor desse filme, e ele é co-dirigido pelo Adrian Molina, que também assina o roteiro do filme. Então todas as coisas principais ali ficaram na mão desses dois caras. O Lee Unkrich, ele foi o diretor de Toy Story 3 e ele também foi co-diretor do Toy Story 2, do Monstros S.A. e do Procurando Nemo. Coco, ou Viva a Vida é uma Festa, conta a história do menininho Miguel, que sonha em ser músico, mas ele nasceu numa família de sapateiros que absolutamente abominam música por um fato que aconteceu aí há muito tempo atrás, mas eles continuam se segurando no fato de que ninguém da família pode chegar nem perto de música. Eles fecham a porta quando tá passando gente tocando música do lado de fora. A avó dele, principalmente, que é a matriarca da família, ela fica bem rígida, né, com questão a tentar afastar o Miguel ao máximo da música, mas ele, em segredo, totalmente inspirado aí por um músico famoso lá de Santa Cecília, a cidade onde ele mora, que é o Ernesto de la Cruz. Ele sonha em se apresentar na mesma praça que o seu ídolo e se tornar um grande músico. E aí, no meio dessa situação horrível, né, meio tensa de preciso agradar minha família, mas eu quero seguir o meu sonho, ele acidentalmente acaba entrando no mundo dos mortos durante o feriado do Dia dos Mortos, onde ele vai aprender um pouco mais sobre tanto o feriado em si, né, tanto a tradição, quanto a história dos seus antepassados e o que aconteceu com a família dele, e vai olhar a morte nos olhos pela primeira vez. Esse filme ele já estreou com uma grande polêmica, né? Primeiro ele estreou no México no final de novembro, antes do feriado do Dia dos Mortos, o que já é um grande acerto, e depois ele estreou no feriado de Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, no final de novembro do ano passado. Ele lá nos Estados Unidos, ele tinha um curta. Todo mundo sabe que os filmes da Pixar, eles costumam ter curtas-metragens antes, uns curtas pequenininhos, e que muitas vezes são trabalhos iniciais aí de pessoas que vão se desenvolvendo aí dentro da Pixar e depois conseguem dirigir filmes maiores. São tipo projetos experimentais desses diretores novatos, o que é muito interessante. São geralmente uns curtas um pouco mais... São curtas um pouco mais artísticos e abstratos e são uma marca registrada aí dos filmes da Pixar desde o início de tudo. Só que o que aconteceu? Pela primeira vez, a Pixar se uniu à Disney Animation Studios, né? Que pra quem não sabe, os dois são estúdios da Disney, da empresa Disney, mas eles são estúdios separados, né? Eles se juntaram e o curta que foi exibido antes do Coco, que não tem aqui no Brasil, foi um curta de Natal do Frozen, que teve 21 minutos de duração, então isso causou uma polêmica enorme lá nos Estados Unidos. Primeiro porque, já com os anúncios, trailers e mais esse curta, o filme atrasava quase 1 hora do horário programado, né, nas sessões para as pessoas, causava muita estranheza e confusão entre várias pessoas que iam desinformadas e várias saíam inclusive da sala para falar: olha, vocês começaram o filme errado. E também, por ser um curta muito longo, as pessoas ficavam de saco cheio, porque não foi isso que elas pagaram pra ver, né? Então isso já foi uma grande polêmica, tanto que 2 semanas depois aí do lançamento do filme, eles removeram o curta de todos os cinemas lá nos Estados Unidos, e ele foi depois, aqui principalmente no Brasil, ele já foi direto pra Netflix e pros canais pagos da Disney.
Outra coisa que eu vi muita gente na internet comentando que foi meio uma bola fora da Disney com esse filme foi: por que eu tenho que sentar e ver 20 minutos de Frozen pra poder assistir o filme, sabe? As pessoas ficaram falando, eles acharam que só porque era uma cultura mexicana as pessoas não iam dar público e tentaram usar isso pra angariar audiência, né? E outras pessoas falaram também uma coisa mais problemática. Num filme onde todos os personagens são mexicanos, por que eu tenho que ver 20 minutos de personagens brancos antes pra poder assistir o filme que eu quero? Comenta aqui embaixo comigo e diz se você já sabia dessa polêmica e o que você acha dela. Outra coisa interessante sobre esse filme é o título e como ele chegou aqui no Brasil a se chamar Viva a Vida é uma Festa. No início, né, da produção, a ideia da Pixar era de chamar o filme de Dia de los Muertos, né, o Dia dos Mortos. Mas acho que eles acharam que ficaria muito soturno, então eles batizaram o filme de Coco, que é o nome de uma das personagens que, por razões óbvias, aqui no Brasil não pôde ser mantido. E eles não só tiraram o nome do filme, como tiraram do nome da personagem, né? A vovó Coco, ela acaba se chamando vovó Inês na versão dublada. Tanto que eu vejo muita gente me perguntando, mas por que o filme chama Coco, né? Principalmente quem vê dublado, e na legenda também aparece escrito Inês no lugar de Coco, por mais que você ouça o som na versão legendada, né? Em outros países também teve que ser trocado o nome, e eu fico pensando por que a Disney escolheu um nome desses, né? Um nome tão bobo, parece que pra atrair as crianças, enquanto ela poderia ter escolhido nomes lindos, tipo o nome que colocaram no Japão. O nome do filme é Remember Me, exatamente, tipo Lembre de Mim, que é o nome da música principal do filme, que também combinaria muito mais. Mas aqui, a Disney Brasil, eu acho que ela tá acostumada a dar uma infantilizada nas coisas, principalmente nas coisas da Pixar, e eu acho que esse nome, além dele ser muito grande, ele passa uma ideia errada de que o filme é só uma gracinha com, caveiras fofinhas e cores e festa, e o filme é muito mais que isso. Por isso que eu não gosto do nome do filme. Eu acho que eles podiam muito bem ter botado um nome tipo Lembre de Mim, e ficaria muito mais legal e combinaria, porque esse filme, ele é um filme agridoce, ele não é um filme de festinha. Eles botaram uma coisa muito Disney e pouco Pixar no nome, então eu não gostei muito dessa escolha, mas é o que temos pra hoje. Então vamos começar agora a falar aí da história, né, sem spoiler nenhum, podem ficar tranquilos, de Viva a Vida é uma Festa. Eu comentei com vocês aí nos meus reactions aos trailers, que eu sempre faço, principalmente de coisa da Pixar, porque eu amo, que esse filme tinha sido anunciado como o primeiro musical da Pixar. E sobre isso eu acho interessante a gente falar rapidinho, porque ele não é bem um musical. Quando a gente pensa em Disney e musical, a gente pensa em Aladdin e Jasmine no tapete cantando sobre os seus sentimentos e sobre o seu desejo de liberdade. A gente pensa no Circle of Life do Rei Leão, que é uma cena grandiosa aí falando sobre a renovação de um ciclo, né? Musical, geralmente, ele tem isso. As músicas, elas avançam a história, seja com ações ou sentimentos dos personagens. E aqui, ele é um filme muito mais musicado do que musical. Ou seja, ele tem sim algumas músicas, mas ele não é um filme que do nada os personagens param tudo e começam a cantar sobre como eu estou triste ou como eu estou apaixonado. Ele é uma coisa mais pontual. Inclusive, a trilha sonora é absolutamente maravilhosa. Um dos maiores acertos que a Pixar teve foi, que nem a Disney fez no Moana, eles contratarem aí um board, né, tipo um conselho, né, com pessoas de origem mexicana, né, pessoas novas, pessoas velhas, e eles foram conferindo aí como ia o andamento do filme, se estava fiel às tradições, se o design estava parecido, se estava realmente bacana. Eu acho muito legal que a Disney e a Pixar estejam se preocupando com isso nos dias de hoje, porque no passado aí, com filmes mais antigos, era muito normal eles meio que fazerem o que eles quisessem em cima da tradição dos outros. É muito legal ver que eles estão se preocupando primeiro em trazer tradições diferentes, né? Tá um momento, acho que assim, tanto da Disney quanto da Pixar, é um momento bem bonito de trazer essas histórias que a gente quase não vê, né, pra cá, pros nossos olhos. E isso já é muito louvável. A trilha em si, né, tanto as músicas que os personagens cantam, quanto o score do filme, né, as músicas de fundo, elas foram super bem pesquisadas e inseridas na tradição do México. Tem vários estilos diferentes musicais e ela chama muito a atenção, porque ela é muito, muito, muito diferente. Então, esse é um dos pontos altíssimos do filme, mas você pode ir tranquilo que não é um filme com zilhões de músicas. Ele tem umas 4 ou 5 músicas diferentes, e tem uma, que é a música que eu vou falar um pouquinho agora, que é a tal da Remember Me, que é a música principal do filme, que ela realmente vai te dando, cada vez que você ouve ela, ela vai te dando sentimentos diferentes, porque personagens diferentes cantam ela em diversos momentos do filme. Ela começa como uma música famosa, né, que o Miguel gosta, e ela termina com um ápice de emoção. Então levem o lencinho, porque pelo menos em 2 dessas versões aí, vocês com certeza vão chorar e vão se emocionar.
Outra coisa super linda que esse filme sabe fazer é apresentar o feriado do Dia dos Mortos pra você de uma forma bonita e orgânica. As soluções criativas que eles dão pra avançar a história e te explicar como é que funciona. Então você realmente nem sente que você tá aprendendo. No meio do filme parece que você já faz parte daquela cultura. E eu acho que isso foi feito de uma forma muito delicada, o que eu acho muito bonito mesmo. A forma como os vivos preparam, né, a cerimônia para que os seus ancestrais possam voltar para casa. As soluções que eles criam também até para saber quais mortos podem ou não atravessar a ponte e chegar no mundo dos vivos. A própria ponte em si também foi um trabalho muito bonito que eles tiveram aí no desenvolvimento. Inclusive é um negócio que eles tiveram um trabalho de chegar até essa solução criativa, e eu acho que foi uma das mais bonitas, a visualmente mais interessante do filme, né? Porque à primeira vista, o mundo dos mortos é a coisa mais linda. Ele parece uma super cidade gigantesca que tá sempre em festa, com luzes coloridas, com decoração de bandeirinhas. As próprias pétalas marigold também ficam no chão durante o Dia dos Mortos. As roupas são coloridas, os desenhos, as pinturas no rosto das caveiras, né, dos personagens que já estão mortos, são bem coloridos, bonitos, e tudo sempre parece uma festa, né? Como o título em português já te diz, né? A vida é uma festa. Mas o interessante é que você vai acompanhando o Miguel nessa jornada dele pelo mundo dos mortos, e você vai descobrindo que nem tudo são só cores e festa. Tem algumas condições para as pessoas poderem continuar, né, os espíritos poderem continuar existindo ali, e tem também um espaço ali, que é um espaço à margem. Então você consegue ver até na cor e na beleza, você consegue ver a marginalização também de alguns personagens, e você através dos olhos do Miguel, você vê como ele experiencia essa segunda etapa, né? Como ele experiencia a morte. É muito bonito você ver a morte pelos olhos de uma criança, e é muito bonito a gente olhar um feriado como esse, que celebra a morte como parte da vida. Na maior parte do mundo as pessoas acham que a morte é uma coisa fria, ruim, todo mundo se veste de preto, todo mundo fica triste, e lá eles celebram, né, as memórias dos seus antepassados. E isso é uma coisa muito bonita que a história explora muito bem, e é isso que te traz a conexão emocional com o filme, com certeza. A gente também não pode falar de Pixar e Disney sem falar na animação e no visual em si, né, que já são sempre coisas absurdas. Principalmente, assim, é impressionante ver como a Pixar vai evoluindo tecnicamente, né, e algumas das soluções desse filme são absolutamente inacreditáveis. A primeira é o rostinho da vovó Coco, né, da vovó Inês, que é a coisa mais lindinha, você tem vontade de levar ela pra casa. A textura da pele dela, o sombreado nas rugas, é a coisa mais impressionante que eu já vi a Pixar fazer num rosto humano. Eu acho que é um dos designs mais interessantes que eu já vi eles fazerem. A própria Cidade dos Mortos também, que parece uma coisa meio no céu, né? Uma cidade que vai subindo, tem uns bondes que passam pelo céu. Ele foi feito com uma parte da tecnologia do Bom Dinossauro, que faz com que o seu olho perceba milhões de cores ao mesmo tempo. E a Cidade dos Mortos, principalmente na hora que o Miguel vê-la pela primeira vez, é composta por mais de 7 milhões de luzes. Ou seja, a Pixar tá de parabéns, assim, num nível de... Esse filme tem um fator uau, assim, do visual. É absolutamente inacreditável. No telão é ainda mais bonito do que nos trailers. Então, vocês precisam ver no cinema. E, por favor, tentem ver sem ser 3D, porque a cor é muito bonita. E o 3D, ele sempre tira a cor em prol da profundidade, mas eu acho que nunca vale a pena. Então, se você tiver como ver ele sem ser 3D, eu vi sem ser 3D, e as cores são absolutamente perfeitas. É muito lindo. E, claro, além da vovó, a gente tem o detalhe do Miguel. O Miguel, ele é músico e tem várias cenas lindas dele tocando violão, inclusive bem de perto. E essas cenas foram todas feitas usando filmagens de músicos de verdade. Todos os acordes que você olhar que o Miguel tá tocando, quem for músico provavelmente reparou isso. Quem toca violão, quem toca guitarra, com certeza percebeu isso. Os acordes estão perfeitos, o dedilhado é tão bem feito, é tão bonito. Inclusive essa cena no início do filme, que é uma cena que tem no trailer, onde o Miguel tá sentado ali no altar secreto que ele fez pro ídolo dele, né? Se vocês repararem, o próprio violão que ele enfeita pra parecer o violão do Ernesto de la Cruz, ele é todo feito com pregos, e as cordas também. Você vê que ele construiu aquele violão, ele pegou um violão quebrado e trabalhou muito tempo nele pra que ele ficasse tocável, né? Então, além dele ser músico e dele ter essa conexão com o instrumento dele, ele tem uma conexão profunda mesmo com o instrumento, né? Você vê que ele provavelmente fez aquilo sozinho, porque ele não podia pedir e ele não tinha dinheiro pra comprar um violão pra ele mesmo. Então eu acho que a Pixar, ela brinca
no sentido mais respeitoso da palavra, né? Ela brinca muito bem com a cultura mexicana, ela adapta muito bem isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso porque eu acho muito importante. Assim como a Disney fez com Moana, aqui o elenco todo principal do Coco, o elenco todo, tirando um personagem, eles são todos feitos por atores com origem latina, né, com origem mexicana. Então, esses atores, além de fazerem a versão em inglês, eles também dublam a versão em espanhol para América Latina, o que é incrível. O Gael Garcia Bernal é a grande estrela do filme, né? Ele faz o Héctor, que é essa caveira já meio desconjuntada que o Miguel acaba se juntando aí no mundo dos mortos para conseguir seguir a sua aventura. Ele tá incrível e o próprio Miguel também é um grande destaque. Ele é um menino novo, estreante, o nome dele é Anthony Gonzalez e tanto a parte cantada quanto os diálogos são muito bem feitos. Esse menino é muito talentoso. Outra coisa maravilhosa é que a trilha no Spotify que tá disponível é a versão em espanhol, que eu acho ainda mais bonita, porque como as músicas foram todas feitas usando a cultura mexicana, a letra em espanhol encaixa muito melhor, inclusive, do que a letra em inglês e a letra esquisitinha que fica em português. Eu acabo tentando evitar ver em português porque Pixar e Disney, mais Disney principalmente, por causa das músicas. Sempre filme que tem música eu nunca gosto das versões, é bem raro assim. Moana eu adorei, por exemplo, mas é muito raro. Os filmes anteriores eu tento ver todos em inglês. Ainda falando sobre o México, né, que eu falei mais lá no início do vídeo, eu acho que o outro maior acerto da Pixar com esse filme foi com certeza estrear o filme antes, né, e ainda mais logo antes do feriado do Dia dos Mortos lá no México. Essa animação, inclusive, até o momento, ela bateu muitos recordes, ela teve mais de 9 milhões de pessoas no primeiro fim de semana lá no México, e ela se tornou a maior animação de todos os tempos de bilheteria lá no México. E eu fiz vários reactions aqui no meu canal, e quando estreou o filme no México, o meu último vídeo, ele subiu muito, ele tinha umas 1000 views e foi para umas 10 mil views, e eu notei que a maioria dessas pessoas foram mexicanos, que como o português é meio similar com o espanhol, vários chegaram aqui no meu vídeo, e eu tive muitas respostas nos comentários, e todas foram positivas, eu não tive uma negativa, todos falaram o seguinte: olha, esse filme tá muito bonito, ele tá muito fiel e respeitoso com a nossa cultura e a gente ficou muito feliz com ele. Então eu acho que isso é a maior vitória que a Pixar poderia ter tido com esse filme, né? Além do sucesso que ele também vem fazendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então ele já vale ser assistido com certeza já só por isso. Ou seja, a animação desse filme é linda, o visual e a mensagem são incríveis, é emocionante, é bonito. Apesar dele ter uns temas um pouco batidos, o pano de fundo é tão interessante e eu acho que o desenvolvimento da história é tão interessante que ele, pra mim, é um dos melhores filmes que a Pixar fez na década inteira. E ele entrou no meu top 3, ele tá atualmente em terceiro lugar na minha lista de filmes preferidos da Pixar. Eu fiquei muito emocionada e eu recomendo que vocês assistam. Eu geralmente não falo isso nos reviews, né? Eu acho que o poder do crítico não é de falar vá ou não. Eu acho que o dever da gente é falar um pouco, né? Discutir sobre o assunto do filme, que é o que eu tento sempre fazer aqui, mas esse eu não tenho como não indicar pra vocês que vão e assistam, porque ele foi realmente um filme marcante pra mim. E ele tá longe de ser essa bobeirinha aí que o título brasileiro indica que ele seja. Ele é um filme agridoce, ele é um filme profundo, ele é um filme que vai agradar tanto as crianças quanto os adultos, ele tem várias camadas, então pode levar as crianças, ele não tem nada assustador, vocês podem ir. E eu espero muito de coração que vocês gostem. Eu já vi 3 vezes e eu tô doida pra ir ver uma 4ª vez. Então diz pra mim se você já viu, o que você achou, o que você mais gostou no Coco, ou então se você não gostou, me diz por quê, apesar de eu achar difícil alguém não ter gostado. Comenta aqui embaixo comigo. Não esquece de dar like no vídeo e se inscrever no canal pra mais conteúdos como esses. Inclusive, olha, o Miguel vem aqui dar tchau pra vocês junto comigo. Vai ter mais um vídeo de Coco essa semana aqui no canal, então fiquem de olho porque vai ser bem legal também. Um beijo! A gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!